Nossa palestra de hoje é sobre gratidão. Tá dando para todo mundo ver, né? É sobre gratidão e eu não poderia começar nossa fala hoje sem agradecer. Então eu começo agradecendo a essa casa que me acolheu com tanto carinho. E nós estamos juntos há alguns dias, né? Uns anos, a gente não diz muitos anos porque são poucos aqui na Terra. Então 2, 3 anos, 4 anos não significam quase nada no processo de autoajuda, né? De contribuição, de parceria. Mas já são momentos que me fortaleceram bastante. Então hoje eu vou tentar passar para vocês um pouquinho, só um pouquinho do que eu tenho como aprendizado, um pouquinho do que eu acredito que seja o processo de gratidão nessa evolução espiritual que nós temos hoje. Então eu começo trabalhando como eu trabalho como professora. O que é gratidão? Então vamos entender o que é gratidão. E aí eu busquei nos dicionários o que significaria a palavra gratidão. Então gratidão é um substantivo feminino em que se diz que é uma característica particular de quem é grato. Tá aparecendo tudo não, né? De quem é grato, ou seja, de quem agradece. Agradece a alguém por uma ação ou um bem recebido. E que não ser grato quer dizer ser ingrato. É o antônimo. Ok. Então a gente começa focando. Então ser grato a alguém por algo recebido. O que é que nós dizemos quando nós somos gratos a alguém por algo que nós recebemos? Obrigado. Obrigado, muito obrigado. E a quem nós agradecemos? Nós agradecemos a pessoas que nos dão coisas que nós gostamos de ter recebido. Não é assim? Alguém que nos serviu algo interessante, nós dizemos obrigado. Alguém que nos trouxe, né, uma palavra de carinho ou alguma coisa assim, a gente diz obrigado. Muito bem, então a gente agradece. Mas a gente agradece, portanto, pelo que nós chamamos de processo educacional social. Nós criamos, né, esse processo educacional por meio das interações sociais. Nós, seres humanos, convivemos uns com os outros e nesse processo de convivência, de interação social, nós aprendemos. Aprendemos, portanto, a dizer obrigado. Só que esse obrigado, às vezes, ele é colocado de uma forma apenas automática. Eu digo obrigado porque me ensinaram a dizer obrigado. E isso é o que a gente chama de forma de tratamento social. Na verdade, é uma expressão, uma exteriorização de algo que eu aprendi a dizer, mas não necessariamente o que eu estou sentindo. Né? O que está passando dentro do meu coração quando eu digo obrigado? Eu estou realmente agradecendo? Ou eu estou dizendo automaticamente obrigado porque me ensinaram a dizer obrigado? E aí a gente começa a perceber, então, que esse verbo, né, esse sentido de obrigar alguém, né, de dar essa vinculação de gratidão, ela é estabelecida pelo que nós chamamos de ligação moral. As pessoas estão ligadas por um laço moral nessa situação de gratidão. Não tem como você minimizar? Não? Por um laço moral. O que é isso? Eu tenho uma dívida, eu agradeço e na verdade eu reconheço que eu tenho uma dívida com alguém que me deu algo interessante. Então, ter uma dívida, portanto, é reconhecer que não necessariamente eu merecia o que me foi dado. Porque quando eu apenas digo que eu merecia ou que eu merecia mais, a gente gosta de dizer assim, olha, papai, eu estudei muito e tirei 8, 9. Você não fez mais do que sua obrigação. Eu não mereço mais do que... Eu mereço mais do que você está me dizendo. Eu quero um 10. Então, o que você está dizendo para o seu filho? Você está dizendo para o seu filho que ele está lhe dando algo que não necessariamente você está grato. Você está agradecido. Por que você não está agradecido? Porque você acha que merece mais. E quando você está realmente agradecido, então você reconhece uma situação de dívida com o outro. O outro te deu algo que, na verdade, é colocado para você como
não uma obrigação. Você recebeu e é grato por ter recebido, mas você não se sente acima disso, você não se sente como merecedor acima disso. Então, por isso que é o processo de gratidão, de agradecer, de ser grato, desse laço moral. Então, quando a gente fala de laço moral, aí a gente volta pelo aspecto que eu disse para vocês. Nós, então, somos ligados pelo que nós chamamos de condutas morais. Só que a gente precisa visualizar o que é uma conduta moral. Nós aprendemos que a moral, portanto, é algo estabelecido dentro das relações sociais. A moral depende, portanto, do processo de formação valorativa do indivíduo. O indivíduo recebe valores, compreensões valorativas, que devem estabelecer as suas condutas dentro das relações sociais. Então eu digo, isso é moralmente aceito, aquilo não é moralmente aceito. A minha conduta moral não me permite que eu haja dessa forma. Os meus princípios morais não aceitam que isso seja realizado. Isso é o que a gente chama de formação valorativa de aspecto moral. Mas tem um adendo. Moral e ética é a mesma coisa? Já que nós estamos falando de processos de formação valorativa do indivíduo, o homem é um ser formado por valores. Valores por quê? São valores ensinados, construídos ao longo da sua vivência. Nós não estamos falando de uma vivência única, mas nós estamos falando de várias vivências. E em cada uma delas a gente recebe uma carga valorativa muito alta. Ou boa, ou não tão boa assim. E é por isso que a gente começa a ter que entender que entre moral e ética pode existir um abismo. Porque nem tudo que é moral é ético. Mas tudo que é ético é e deve ser compreendido como uma moral acima, né, de qualquer suspeita. Então nós temos que nos conduzir, ou portanto temos que nos estabelecer esse laço, esse vínculo entre pessoas, baseado numa ética, numa moral ética. E Samara, então como é que eu vou saber se a minha compreensão valorativa moral, ela tem um aspecto ético? Então eu preciso analisar o que eu penso e o que eu faço com base em valores que eu recebi. Valores que eu recebi, portanto, é uma construção moral. Mas esses valores que eu recebi, eles estão pautados no bem-estar do outro? Porque na formação moral, eu estou formando o indivíduo. A minha compreensão interior do que eu sou e o que eu aceito como conduta. Por exemplo, posso bater no meu filho? Eu aceito como conduta, né? Dar uma palmada no meu filho? Aí você diz, mas isso é ético? Ah, mas eu fui ensinado apanhando. Eu fui ensinado pegando peia, como diz minha mãe, né? E aí? Mas eu não estou bem, estou aqui, estou formada, estou tranquila. Mas é ético? Aí a gente começa a perceber. O que é ético então? O ético não é aquilo que eu acho que é certo. O ético é aquilo que eu acho que é certo e que na verdade não atinge direito de outras pessoas ou de outra pessoa. Então quando a gente fala da conduta moral, a conduta moral ela só pode ser uma conduta que crie laços. Esses laços, portanto, que a gente está falando do processo de gratidão, se eu estiver falando de uma conduta moral ética, ou seja, alguém faz alguma coisa para outra pessoa e, na verdade, eu me sinto agradecido pelo que eu recebo, independentemente do que ela me dá. Isso, portanto, é uma vinculação ética. Samara, mas e se ele me der uma coisa ruim? Eu agradeço do mesmo jeito. E a gente vai ver por que a gente vai ter que agradecer do mesmo jeito, tá? Então, dizer muito obrigado é uma mera formação moral, é uma mera compreensão de uma norma de tratamento social. Eu exteriorizo, mas não necessariamente eu tenho essa compreensão. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9 do capítulo 14, fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E diz assim: Santo Agostinho, que a gente sabe que foi um divulgador do cristianismo, né? Um dos maiores disseminadores do cristianismo, junto com Paulo de Tarso, a gente sabe disso, e a construção teórica dele
ela é de extrema relevância para o que a gente tem hoje como dignidade da pessoa humana. Nós trabalhamos com a compreensão do que é uma pessoa ter a sua dignidade protegida, com base justamente nessas visões cristãs. Então, quando Santo Agostinho inicia nessa psicografia a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: a ingratidão é um dos frutos diretos do egoísmo. Então, um filho que é ingrato a um pai e uma mãe, ele é egoísta. Aí você diz: por que, Samara, que ele é egoísta? Por que o egoísmo aí? O que significaria essa ingratidão? A ingratidão, portanto, com base no que nós acabamos de visualizar nos seus conceitos, nas suas compreensões mais basilares, etimológicas da palavra, ingratidão é não ser grato pelo que eu tenho. É achar que eu mereço melhor e mais. Então, se eu acho que eu mereço mais e melhor, então eu não agradeço o pai e a mãe que eu tenho. Essa é a visão de Santo Agostinho. E aí eu pergunto para vocês, pode passar. Aí eu pergunto para vocês, pode passar. E o que é o egoísmo? O egoísmo, portanto, é a falta de altruísmo. E o que é o altruísmo? É o não pensar no outro. Ora, se eu não penso no outro, se eu não esqueço de mim para pensar no outro, isso quer dizer que eu não estou sendo ético. Eu não estou sendo ético. Eu estou pensando só em mim, então eu estou pensando só no eu, no meu eu. É um apego excessivo aos meus interesses. É o que eu quero, o que eu gostaria de ter. Então, se o que eu gostaria de ter, mas não necessariamente o que eu mereço ter, né? Isso daí é o aspecto que vai dar um comportamento a essa pessoa de caráter egoísta. Eu não me interesso pelo que os outros podem me dar. Eu me interesso com o que eu acho que eu quero receber. A minha compreensão inicial é eu. O que eu quero, o que eu gosto, como eu aceito, como eu quero um pai e uma mãe. Então, nessa visão egoísta, a gente tem que começar a perceber, meu Deus, então será que quando eu digo, ai, meu pai é um saco, minha mãe é muito chata, eu estou sendo egoísta? Muito chato, né? A gente escuta isso. A gente não... Ah, papai, tu é chato. Mamãe, tu tá muito chata. Ai, minha mãe, meu Deus do céu, se eu pudesse eu tinha outra mãe. Se eu pudesse eu tinha outro pai. O que a gente está fazendo? Nós estamos esboçando, portanto, um sentimento egoísta. Obrigatoriamente egoísta. Eu não tenho gratidão pelo que eu recebo. E é interessante que tem uma passagem em Lucas 17, de 11 a 19, capítulo 17, diz assim: e aconteceu ao viajar para Jerusalém que ele passou no meio da Samaria e de Galileia, Jesus. E entrando ele em uma certa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que pararam de longe e elevaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E vendo-os, disse-lhe: indo, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que ao irem foram limpos. Eles tinham lepra. Um deles, porém, vendo que fora curado, regressou e em alta voz glorificou a Deus. E caiu com o rosto em terra junto aos pés dele, agradecendo-lhe. E este era um samaritano. Respondendo, pois, disse Jesus: não foram limpos os 10? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse, dando graças a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, tua felicidade te salvou. O que isso significa? Que quando a gente é grato pelo que a gente tem, a gente ganha felicidade. Por que a gente ganha felicidade? Porque na verdade a gente se concentra que o que a gente recebeu foi uma coisa dadivosa, foi algo bom na nossa vida. Ora, se eu reconheço aquilo como algo bom, aquilo me fortalece, me alegra, me mantém feliz. Ao contrário, quando eu digo, isso eu não merecia, eu não sou grato por isso, porque eu não quero isso para a minha vida. Eu deveria ter merecido isso.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, durante algum tempo, eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vejo tanta gente com tanto dinheiro e fazendo tanta besteira, tanta agressividade com pessoas, sendo tão egoísta, gastando dinheiro de uma forma, absurda, e tanta gente passando tanta necessidade. Por que isso, meu Deus? Eu me questionava, estou falando de mim, eu me questionava. E eu disse, como é que faz isso? Como Deus permite que essas pessoas tenham tanto dinheiro para agir dessa forma? Por que não se distribui essa estrutura econômica que favorece até determinado ponto as nossas vidas? Por que não se distribui de uma forma harmoniosa? E eu passei algum tempo me questionando sobre isso. E aí depois foi que eu fui perceber. Ora, mas se essas pessoas recebem essa, entre aspas, dádiva financeira, na verdade elas, quanto mais recebem, mais elas têm de ônus. Porque ela tem uma obrigação a cumprir. Quanto menos elas recebem, elas vão ter menos ônus. O problema é, esse ônus ele é imediato? Não necessariamente, mas ele existe. E aí depois foi que eu fui entender que cada qual tem o que merece ter. Cada qual tem o que merece ter. Então quando a gente fala de ser grato a alguém, é quando a gente efetivamente diz eu merecia, mesmo naquele momento em que a gente está chateado, está magoado. Diz assim, eu estou magoado, eu acho que eu não merecia, e depois você para e diz, será que eu não merecia mesmo? Porque quando a gente reconhece o merecimento, e esse merecimento ele pode ser visualizado sobre vários aspectos, eu deixo de ser egoísta. Eu não me percebo como o centro do universo. Eu vou ter que perceber que eu vivo e convivo com outras pessoas. E essas outras pessoas, elas também têm interesses. Elas também têm quereres. Tem situações que precisam ser consideradas e ponderadas. Por que elas fizeram isso? Então eu começo a analisar a situação com base no todo, nesse processo de interação social em que nós não podemos viver sozinhos. É fato. Nós, seres humanos, e aí de novo a gente pode visualizar as compreensões teóricas dos nossos filósofos da antiguidade. Platão dizia, olha, o homem ele é inábil, não tem possibilidade de ser feliz. E aí ele completa, ele diz, não tem porque ele teve que adquirir, ele só era alma e era pleno, era completo, e de repente ele adquire corpo. E quando ele adquire corpo, ele passa a ser limitado e precisa, portanto, de outras pessoas para ganhar e conquistar essa felicidade. Ora, se eu preciso de estar com outras pessoas para conquistar essa felicidade, então de que forma que eu convivo com essas outras pessoas? O que eu dou a elas? Como eu realizo esse processo de interação social? Eu só estou pensando em mim? No que eu quero? Egoísmo e ingratidão, portanto, tem uma relação necessária e obrigatória. Quando eu digo que eu sou ingrato, eu não reconheço, portanto, que o que eu recebi era algo que eu merecesse, eu estou pensando em quem? Em mim. Eu não estou pensando no outro. E nesses processos de interação social em que nós vivemos ao longo de nossas trocentas vidas, alguém sabe o que é trocentas? Nem eu, mas eu uso muito isso. Quer dizer que muitas, Ao longo dessas muitas vidas que nós temos, e também isso é fato, nós também precisamos entender que em todas elas, em todas essas nossas vidas, nós vamos ter situações que não tão agradáveis. Mas será que nós merecíamos? E aí, se nós merecíamos, por que a gente não reconhece esse merecimento e procura trabalhar essa situação de uma forma que nos favoreça? Nos favorecer no sentido de nos tornarmos felizes com o que nós recebemos. Como Jesus disse. Então, se nós vamos nos tornar felizes com o que nós temos, nós não vamos nos sentir tristes. Nós estamos no mês de setembro. O que a gente coloca como sendo hoje importante de debate? O mês de setembro é o mês em que nós debatemos sobre o suicídio.
Mas por que que nós nos estabelecemos como direito, tendo o direito de tirar a nossa própria vida? Aí você diz assim, porque eu não mereço a vida que eu tenho. Gente, nós estamos nos Jogos Paralímpicos, não é isso? Hoje chegou um aluno na minha sala e disse assim, professora, queria conversar com a senhora. Eu estou precisando de me afastar um pouco dos meus estudos, porque a minha irmã está passando por um processo depressivo. E aí lá em casa está meio brabo. É só eu e minha mãe. E a gente está complicado. Eu digo, meu amor, presta atenção. Vocês têm um problema. Está com muito tempo que sua irmã está com processo depressivo? Tá. Mas se você parar de estudar, você vai ter um problema ou dois? Aí ele disse, é mesmo, professora. Eu digo, pense bem, sua mãe já tem a preocupação de sua irmã. Se a sua mãe tiver, além da preocupação da sua irmã, a preocupação de que você não está cumprindo com suas obrigações dentro da faculdade, ela vai ter dois problemas. Você vai estar ajudando ou você vai estar criando um empecilho, um problema maior dentro da sua família? Isso é mesmo, professor. Eu digo, como é que você pode ajudar a sua irmã? Obrigatoriamente, você deve dar o auxílio que sua mãe precisa, porque ela vai precisar de sua força, de sua atenção, né? Sua preocupação em auxiliar a sua irmã. Mas tem um ponto que eu acho que é interessante você fazer. E aí, óbvio, já, né, impactada pela palestra de hoje, eu disse assim, você já parou para dizer para ela quanta coisa boa ela tem na vida dela, que ela talvez não esteja reconhecendo? Ele disse, não, professor. Eu digo, faz assim, mas ela acha que tudo na vida dela é difícil. Nada é bom. Eu digo, faz assim. Ela fala. Ela caminha. Ela está bem de saúde? Está. Então você diz assim, olha, fulana, olha ali na televisão, você está vendo aquele monte de gente andando de cadeira de roda? O que seria, o que você sentiria se você tivesse de usar cadeira de roda pro resto da vida? Você ia achar bom ou ruim? Ela disse, ela ia achar ruim. Então já tem uma coisa boa. Ela não precisa de cadeira de roda. Ela escuta. Então você mostra para ela o que acontece com as pessoas que têm deficiência auditiva. Deficiência auditiva grave. Porque o deficiente auditivo, ele nem ouve e, consequentemente, não fala. E se ele também não ouve e não fala, ele também não lê. Porque a formação linguística do deficiente auditivo é praticamente zero. Ainda hoje os educadores eles trabalham justamente para tentar entender como realizar o processo de formação linguística de um deficiente auditivo. E o que nós conseguimos até agora foi o uso dos sinais, que foi, né, estabelecido como uma língua dos deficientes auditivos, dos chamados surdos mudos, e que, quem é que sabe aqui Libras? Como é que nós conversamos com as pessoas deficientes auditivas? Onde é que elas ficam? Aí ele disse para mim, professora, ela sabe o uso dos sinais. Eu digo, que lindo. Então ela percebe a dificuldade que eles têm. Outro ponto positivo na vida dela, mostre para ela. Ela escuta, ela fala, ela lê e ela estuda. E aí entra a história do enxergar. Ela enxerga. Eu assisti hoje, gente, de uma forma bem rápida, porque meu dia é bem corrido. Vocês assistiram na televisão um jogo de futebol de deficientes visuais? Eu fiquei impressionada. Confesso para vocês que eu convivi durante 2 anos e meio com pessoas com deficiência. E, na verdade, eu nunca tinha visto um jogo de futebol de deficiente visual. Mas que coisa fantástica! Olha como Deus é bom. Com toda a deficiência visual, aquelas pessoas fazem gol. E sabem que fizeram gol. Como é que sabem? E aí eu perguntei para ele, você já mostrou isso para ela? Ela disse, não, pois mostra. Outro ponto positivo para ela. Quando terminar de você conversar com ela, qual o tamanho da lista que você vai conseguir construir para ela de pontos positivos? Ah, professora, eu acho que vai ficar bem grande. Pois se vai ficar bem grande, ela vai ter mais motivos para sorrir e menos motivos para se sentir deprimida.
Então a gente já começa a visualizar essa condição de sermos egoístas. Sou merecedora de uma atenção maior. Por isso, eu não quero só o que eu tenho, eu quero mais. Eu não sou grato. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais, mas então a gente precisa visualizar quanto é esse mais. Somos egoístas na nossa vida quantas vezes? Somos ingratos na nossa vida quantas vezes? Quais os nossos momentos em que nós não agradecemos o que nós recebemos? Como é nossa ação em relação ao outro? Nós favorecemos ao que o outro se sinta ingrato? A gente favorece essa ingratidão na outra pessoa? Ou seja, eu fui agredido e eu não merecia. Isso decorre de uma ação nossa. E aí, de novo, eu vou usar um exemplo que eu assisti assim que terminou os Jogos Olímpicos, né? No primeiro momento, né? Naquela primeira etapa. E aquela nossa atleta de judô, que ganhou a medalha, ela chegou na televisão e fez uma breve fala e ela disse assim, olha, chorando muito, estou muito feliz porque agora eu sou medalhista. Eu provei que eu posso, porque quando eu perdi na Olimpíada passada, disseram que eu não era merecedora de ter a família que eu tinha, que eu não queria ganhar medalha na minha vida. E ela entrou em depressão por conta dessa fala. Gente, como é que alguém consegue dizer uma coisa dessa para alguém? Olha o impacto na vida dessa pessoa. Quanto tempo ela precisou para superar uma fala de alguém? Pode ter sido só uma única pessoa. E todas as outras pessoas não tenham dito isso, mas uma única foi o suficiente para gerar um impacto negativo na vida dela. E esse impacto negativo foi justamente nós causamos ingratidão na outra pessoa. Nós provocamos esse processo de ingratidão. Então, quando se fala em ingratidão, a gente tem que pensar em ingratidão de duas vias. Eu sou ingrato pelo que eu recebo e eu causo ingratidão a alguém pelas minhas ações, pelos meus atos. Quem conseguiu agradecer hoje algo que recebeu? O que você agradeceu? Muita coisa. O que você agradeceu hoje? A vida. Você hoje agradeceu a vida? Sempre. Muito bem. O que você agradeceu? Todas as manhãs que eu saio de casa com minhas coisas, eu agradeço a Deus pelo dia, a vida, estar com saúde, eu também, todos os dias. Quem agradeceu mais alguma coisa além da vida hoje? A saúde. Essas coisas nós agradecemos a quem? Deus. Só? E nós não precisamos dizer um muito obrigado para alguém que está do lado da gente? Eu digo só, não que seja só no sentido simplista. Mas só que eu digo, será que a gente não precisaria fazer um agradecimento a alguém que está do nosso lado e está nos apoiando e nos ajudando a construir coisas boas? Será que esse processo de gratidão ele não iria fortalecer os nossos laços morais que a gente acabou de ver que são necessários? Quem é que está do lado da gente hoje? Hoje não precisa ser ontem nem antes de ontem. Hoje, em que nós dissemos, oh, muito obrigado. Mas muito obrigado não apenas por uma expressão externa, mas muito obrigado por um sentimento efetivamente de gratidão. Quem é que vocês conseguiram agradecer hoje? Você conseguiu agradecer quem? Nossa família, nossa secretária, nossas pessoas, companheiras de jornada. E a gente diz muito obrigado? Você diz muito obrigada para quem? Agradeci uma colega de trabalho hoje que ela me ensinou uma dúvida que eu estava no meu exercício de inglês. Olha que coisa. Gente, são coisas simples. Eu estou perguntando isso para vocês, porque chegar e dizer assim, Deus, muito obrigada pela vida, isso é o ápice. Mas dizer, olha, muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por você ter vindo hoje. Muito obrigada por você ser meu amigo. Eu saí na terça-feira, porque era sábado, né? Terça-feira era sábado? Terça-feira era sábado e eu saí. E tem uma amiga que eu amo muito. E a companhia dela me massageia.
massageia a gente por dentro. Então, quando terminou, que a gente voltou para casa, eu mandei uma mensagem para ela e disse: amiga, estar com você sempre é muito bom, muito obrigada pela tua companhia. Porque é muito bom você saber que faz bem a alguém. Deus sabe que de uma forma ou de outra a gente vai reconhecer. Mas e o que está do nosso lado, que é tão fragilizado quanto nós? Será que a gente consegue transmitir isso, mostrar essa gratidão para o outro que está do lado da gente? Nosso marido, nossa mulher, nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, a pessoa que trabalha com a gente, nossos amigos. Será que a gente consegue fazer isso? Difícil, né? Mas a gente precisa. Porque nós todos, sem exceção de nenhum, somos frágeis. E esse apoio a gente precisa se dar uns aos outros. E é nesse apoio, nesse laço moral e ético, que a gente consegue evoluir. Porque o Haroldo usa uma expressão chamada burilamento do espírito. O que é esse burilamento do espírito? Nós nos melhoramos pelo processo de interação social. Nós dependemos de outras pessoas para sermos felizes, mas nós só somos o que somos porque nós passamos por esse processo de burilamento. O que é esse burilamento? É esse rolar na estrada. Nós rolamos na estrada e vamos nos moldando igual uma pedrinha. A pedrinha é mais bonita ou menos bonita, dependendo do quanto ela andou pela estrada. E a gente já andou um bocado. E a gente vai precisar andar mais um bocado. Mas se a gente já andou um bocado e vai precisar andar mais um bocado, vamos fazer desse nosso caminhar um momento de aprofundamento, de amadurecimento da nossa formação, do indivíduo, do espírito mesmo. Que por enquanto ainda é alma, mas daqui a pouco é espírito, né? Porque a gente vai desencarnar, depois encarnar, depois desencarnar, depois encarnar, né? Então a gente precisa desse processo de construção. E aí, de novo, vou usar uma expressão do Haroldo. Ele diz assim: o que é um homem experiente? É um homem que tem muitas experiências. E se eu tenho muitas experiências, com quem eu realizei essas experiências? Com outras pessoas. Então, se essas experiências são vividas e convividas com outras pessoas, vamos nos autoajudar para que todos nós nos tornemos pessoas experientes. Experientes com experiências boas. Isso vai ajudar com que nós tenhamos espíritos elevados, ou pelo menos um pouco mais elevados. E à medida que a gente encarna e desencarna, nós vamos evoluindo de uma forma não tão lenta, um pouco mais rápido, porque a gente entendeu que a gente precisa ser grato e entendeu que a gente precisa ajudar o outro a ser grato. Isso faz parte do nosso processo, portanto, de entendimento. Mas peraí, Samara, como é que eu vou ser grata se eu sou uma pessoa fracassada? Se eu sou uma pessoa que perdi tudo na vida? Eu tenho um pai e uma mãe péssima. Meu pai é alcoólatra, minha mãe me batia, ou minha mãe é uma pessoa que me abandonou, né, que nem aquela criancinha que foi abandonada numa temperatura de menos 3 graus, nua, na porta de uma casa. Vocês viram ontem? Como é que eu posso ser grato? Grato a isso? Grato com tanta tristeza na minha vida? Como é que eu posso ser grato a isso? E aí, eu coloco uma passagem, duas passagens que me marcaram profundamente. Um de um livro, que eu não sei se vocês já viram, um livro, Uma Prova do Céu, de um médico, neurocientista, neurocirurgião. Esse médico, Dr. Eben Alexander III, ele é neurocirurgião americano e ele teve uma experiência de quase morte. Ele teve uma doença gravíssima, uma meningite bacteriana, quase ele não consegue se curar. Ele passou, né, uma semana em coma e todo mundo, como era um médico muito famoso, e todo mundo achava que ele não voltava, porque é uma situação extremamente rara. E ele voltou, do nada, ele voltou. E quando ele voltou, ele disse: olha, o céu realmente existe.
porque eu estive lá. E aí relata toda a passagem dele, nesse céu que ele visitou. Mário, o que ele viu? Ele viu tudo o que a gente sabe que existe. Lá existem pessoas, existe uma cidade funcionando, existem seres, né, extremamente elevados. Então ele aprendeu e entendeu que existe algo depois do que a gente chama de morte. E ele agora, a partir disso, ele passou a contar para todo mundo o que ele visualizou. E ele diz, olha, o céu realmente existe. O céu é de verdade. Eu visitei o céu e eu conheci felicidade. E aí eu pergunto para vocês, como foi que ele fez isso? Ele só conheceu a felicidade depois que ele sofreu uma doença grave. Foi não? Ele quase morreu. Ele tinha que agradecer por ele ter quase morrido. Se ele não tivesse quase morrido, ele não tinha conhecido o céu de verdade. E aí, podemos colocar isso de uma forma paralela em todas as outras situações que acontecem na nossa vida. Quando a gente perde o emprego, quando a gente tem uma doença muito grave, como é que normalmente a gente sai dessa situação? A gente percebe que a gente pode e deve viver a vida de uma outra forma. Sabe, eu tive uma doença muito grave, eu tive um câncer, mas agora eu quero viver minha vida de outra forma. Começa a perceber a vida de outra forma. Ou seja, eu saio melhorado dessa situação que a princípio poderia parecer como muito negativa. Então eu saio melhorado. Qual é o problema? O problema é quando eu não saio melhorado. Eu saio revoltado. E se eu saio revoltado, o que eu estou dizendo para todo mundo? Que eu não merecia isso. Só que naquele momento era um momento para eu parar e pensar na minha vida e como é que eu poderia viver essa vida de uma forma melhor. Deus, na verdade, está me dando uma oportunidade de eu pensar em ser melhor e fazer melhor. Só que eu não estou entendendo isso, eu não estou percebendo isso. E aí eu lembro de novo de uma passagem de um filme que me marcou muitíssimo, O Céu é de Verdade. E eu não sei se vocês assistiram esse filme, mas é uma criança que também teve uma doença grave, um meninozinho de 4 anos. E ele ficou internado e praticamente, né, os médicos se enganaram que ele ia morrer. Na verdade, ele chegou a ter uma morte pequenininha. Depois ele retornou. E aí ele conta que viu Jesus. Viu Jesus e conta tudo, disse que viu o bisavô dele, conta como era que o bisavô tinha falado com ele, conta toda uma história e o pai, com 4 anos, ele não podia inventar aquilo. E a senhora que trabalhava com o pai dele, que era pastor, tinha perdido o filho, e o filho era um jovem, um único filho de 20 anos de idade, mais ou menos. E ela muito revoltada, por que o teu filho voltou e o meu não voltou? Por que o meu morreu e o teu voltou? Isso criou um abismo entre ela e o amigo. E aí, um dia eles se encontraram e ele disse essa frase que eu achei muito interessante. Ele virou para ela e disse assim, deixa eu te perguntar uma coisa, eu sou pai, você é mãe. Eu posso dizer que eu amo meu filho mais do que você ama o seu? E aí eu pergunto a mesma coisa para vocês, eu sou mãe, vocês são pais e mães. Eu posso dizer que eu amo os meus filhos mais do que vocês amam de vocês? Não. Foi o que ela respondeu. Nunca. Como assim que você ama mais do que eu? Eu estou sofrendo, eu pedi o meu. Eu amo muito o meu. E ele disse assim, olha, se você é mãe e eu sou pai, e eu não posso dizer que eu amo meu filho mais do que você, posso dizer que Deus, que é pai de nós dois, ele ama a mim mais do que ama você? Eu disse, não. Como é que você acha que ele me ama fazendo meu filho voltar e não te ama porque teu filho foi embora? É porque ele não te amou do tanto que ele me ama? Não. Então por que o teu filho foi embora? Teu filho foi embora porque na verdade era o momento dele ir embora. Porque o filho não é teu. O filho é só um momento de você mostrar e ensinar para ele o que você pode ensinar de melhor para que ele seja uma pessoa melhor. É esse o nosso papel de pai e mãe.
Então, quando nós estamos para baixo, achando que tudo é ruim na nossa vida e que nada presta, e só do outro lado é que eu vou conseguir viver em paz, eu vou me matar porque é melhor eu morrer. É melhor morrer? Se esse é o momento que Deus está nos dando para nós nos melhorarmos, e eu pego e jogo fora esse momento, eu estou, na verdade, sendo grata ao que Deus está me dando? Não. Então, de novo, nós voltamos à estaca zero. Então, aqui eu coloquei uma frase de Chico Xavier, que ele diz assim: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. O que Chico Xavier está dizendo para a gente? Eu só sou o que eu sou pelo que eu vivi. Eu só sou o que eu sou pelos bons e maus momentos que eu visualizei, que eu experimentei, que eu passei na minha vida. Então, posso agradecer os momentos ruins? Devo agradecer os momentos ruins? Devo agradecer até aqueles momentos mais difíceis que faz a gente chorar o dia todo? Sim, porque é nesse momento em que a gente começa a pensar: o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Pode passar. E aí tem essa frase dessa escritora, que é a Ana Giacomo, que ela diz assim: quando eu deixei de olhar tão ansiosamente para o que me faltava, passei a olhar com gentileza para o que eu tinha. Descobri que, de verdade, há muito mais a agradecer do que a pedir. Ou seja, ela passou a reconhecer o processo de gratidão. Reconhecer as coisas boas que ela tinha. O que eu tenho que fazer então? Mudar o foco. Eu preciso mudar o foco, gente. Eu não preciso mais olhar, ou não devo mais olhar o que é ruim na minha vida. Eu devo olhar o que é ruim e bom. E o ruim, ele é bom também, dependendo da forma como eu olho esse ruim. Posso olhar de cabeça para baixo, não tem problema. Porque eu preciso entender que esse ruim faz parte do meu aprimoramento enquanto ser humano. E como eu comecei agradecendo, eu quero que vocês também, junto comigo, terminem esse momento que a gente conversou um pouquinho sobre gratidão, também agradecendo. Dar graças a tudo. Isso foi que foi nos ensinado por Paulo, pelos cristãos, por Jesus. E nós vamos fazer agora uma prece de gratidão, para nós encerrarmos nossa conversa de hoje, mas agradecendo. E agradecendo pelo coração, de todo o coração, tudo que a gente tem. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se deitam na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comiseração. Pois eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir. Pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão.
Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que amam, que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade. Mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias. Mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele existe a presença de harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu me deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemerei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigada porque eu nasci. E pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada a vocês.